Olá, eu sou a Letícia. E eu sou a Ritalinha. Seja muito bem-vindo ao canal da Paninhos e Afins. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, já dá o seu joinha e compartilha esse vídeo. E você que é inscrito, joinha, compartilha e comenta. E se você gostar bastante do nosso conteúdo, torne-se membro do canal. Por que é importante compartilhar e comentar, Letícia? Porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai levar para outras pessoas. E o que nós vamos fazer hoje, Letícia? Hoje a gente vai fazer um plano maléfico para tomar o mundo, Ritalinha. Nossa, por que você fez isso, Letícia? Estragou uma coisa que estava indo tão bem. Eu não entendi. É porque eu lembro do Pink e o cérebro. O mesmo que a gente faz todas as noites, Ritalinha. Essa internet não funciona, né? A gente tenta. Tentar atingir 100 mil inscritos sem querer de uma frente. E o que nós vamos fazer hoje, Letícia? Hoje a gente vai fazer essa nécessaire buscando utilizar os retalhos que temos em casa. Dá para fazer várias. Olha só, eu fiz essa com outros tecidos, com o que eu tinha, e essa daqui são tecidinhos da própria coleção. Então, sem mais delongas, vamos ver como foi feito? Bora pro papo. Gostou de delongas? Não. Tchau. Material do papo de hoje: manta R2 de 100 gramas, tecidos da sua preferência, zíper de nylon de 30 centímetros, o pronto ou por metro, tesoura para cortar tecido, tesoura para refilar a manta, alfinetes, máquinas de costura, linha de acordo com seus tecidos e o ferro de passar. E bora para o papo, Letícia? Bora para o papo, Ritalinha. Para nécessaire, vocês vão cortar 6 tiras dos tecidos da sua preferência, de 5 por 14. Aí você vai escolher a ordem que você vai colocar os tecidos. Aqui eu já coloquei a ordem que eu quero, então eu já deixo separado, ajeitado para começar a costura. A nossa base de costura vai ser a manta. Cortei a manta na medida de 21 por 25. Essa medida ela é bem maior do que o tamanho que vai ficar a nossa nécessaire. Por que eu faço isso? Para ter uma margem de segurança. Se a gente corta tudo muito certinho e erra alguma medida, vai alterar tudo o resultado final. Então eu cortei 21 por 25. Eu não tenho R2, pode usar R1 de 100 gramas. Eu não tenho uma manta que tenha resina, então vai fazer o seguinte: vai cortar a manta que você tem nessa medida, e aí você vai cortar uma entretela fina nessa medida. Vai trabalhar as costurinhas em cima da entretela e depois sobrepõe na manta. Nós vamos pegar a primeira tirinha, que você vai deixar tudo certinho a ordem que você quer das tiras. Vamos pegar a primeira, vamos colocar em cima da manta, deixando uma margem na lateral e embaixo. Lembrando que a parte de cima vai ficar maior, porque é onde a gente vai colocar uma tirinha maior, aqui em cima na base. Vamos pegar a segunda e colocar direito com direito. Bem certinho. Eu vou lá pro ferro, vou passar, deixar bem alinhado e alfinetar para fazer a primeira costura. Quando a gente for costurar essas tirinhas, é muito importante que você utilize sempre a mesma medida de pé de máquina. Aqui a largura do meu ponto tá 3,5 e a distância no 4. Então eu vou usar isso sempre que eu for colocar as tirinhas. E no fechamento da própria peça também. Lembra de dar o retrocesso no começo e no final. Agora a gente tomba pro lado. Abre bem a costura, vai lá pro ferro, já pega a terceira faixinha para colocar sobre essa segunda direito com direito. Passei o tecido, abre bem a costura, sobrepõe a terceira faixa, alfineta, deixa bem certinho alinhado o tecido. Vamos fazer a mesma coisa. Medida do pé de máquina igual à primeira. Passar a costura, lembrando de dar retrocesso no começo e no final. E assim a gente vai fazer nas outras faixinhas
sucessivamente. Voltei da máquina, nota que os tecidinhos estão bem assentados na manta, por isso que é importante terminar a costura, tombar e passar sempre, para ficar bem certinho. Aqui embaixo fica com uma diferença, mas não tem problema, depois a gente refila quando terminar a costura da base aqui de cima. Agora, para a costurinha da faixa de cima, vocês vão cortar uma faixa do tecido principal, do tamanho da largura das faixinhas. Aqui ficou com 23 pela altura de 5 centímetros. Então, a faixinha tem 23 por 5. Vou colocar direito dela com o direito do nosso trabalho. Alinha bem o tecido, alfineta. E vamos à máquina passar uma costura reta na medida de pé de máquina, que é o mesmo que a gente utilizou para fazer as faixinhas aqui, a costura. Retrocesso no começo e no final. Voltei da máquina, já sentei bem o meu tecido, eu refilei a parte da frente, deixei já ela um retângulo, então você vai acertando para ficar bem certinho. E a partir desse momento você vai medir a largura e a altura. Aqui na parte de trás eu vou dividir também, vou fazer uma faixinha desse tamanho e vou usar um tecido de um desses daqui, que eu escolhi o rosa, para fazer a faixa maior na parte de baixo. Você pode usar só um tecido, então vai cortar essa medida inteira, ou dividir dessa maneira, ou fazer o mesmo trabalho na parte de trás. Aí fica a sua escolha. Aqui eu tô utilizando então uma faixa principal com um desse tecido aqui do rosinha. Vai ficar então a rosa inteira aqui e a faixinha da libélula. Medida da faixinha menor 5 por 23, da maior 14 por 23. Vamos trabalhar de novo sobre a manta. Sobrepõe a maior aqui embaixo, deixando a margem e uma margem maior na parte de cima para a faixa menor. Vai pegar a faixinha da libélula, sobrepor direito com direito. Alfineta. Alinha bem o tecido para não ficar nada torto. Vou à máquina, costura reta, retrocesso no começo e no final com a margem que a gente utilizou do outro lado. A mesma coisa. Terminei a costura, agora a gente tomba o tecido da faixinha para o lado certo. Vinca bem a costurinha aqui, vai lá para o ferro e assenta bem para a gente voltar e terminar. Voltei do ferro com a outra parte, a parte das costas. Vou refilar, tirar o excesso da manta. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero a minha nécessaire com um fundinho arredondado. Você vai pegar algo arredondado, um prato, um copo, que você tiver em mãos. Eu vou usar esse rolinho aqui de fita. E vou marcar, fazendo arredondado nas partes de baixo. Fiz de um lado, faço do outro a marcação. E agora a gente corta. Agora eu vou sobrepor a parte da frente nas costas para ficar bem certinho a marcação e tirar o excesso que ficou. Então é importante que vocês casem as costurinhas aqui da parte rosada com a faixinha com a parte da frente. Alfineta para não sair do lugar.
Aí pode cortar usando a parte da frente como molde. A parte externa, então, ela tá pronta. Vamos cortar o forro. O forro você vai escolher um tecido da sua preferência, que dê a medida para você fazer nesse formato aqui. Preparei o tecido do forro, deixei passado direito com direito, na medida da parte externa. Eu vou usar a parte externa como meu molde. Vou alfinetar e cortar. Cortei o forro na medida da parte externa. Agora vamos para a colocação do zíper. Colocar direito do zíper, onde está o dentinho e o carrinho, com o direito do trabalho. Sobrepõe. Eu vou alfinetar neste sentido primeiro. Agora pego o forro, direito do forro, com o direito do trabalho. E vamos alfinetar neste sentido aqui. Alfinetei o trabalho todo, agora eu vou à máquina passar uma costura reta, próximo, mas não próximo do cursor, tomando cuidado para não pegar o dente do zíper, tá? O cursor está aqui para trás, toma cuidado para não levar ele para trás e ele sair, e lembra de dar retrocesso no começo e no final. Terminei de costurar desse lado, agora eu vou pegar a parte do forro, vou tombar para trás, vou lá pro ferro para assentar bem essa parte aqui que fica com a manta, deixa bem assentado, e aí a gente volta para passar a rebatida do lado do direito, bem próximo aqui ao zíper. Coloquei o zíper desse lado, agora vamos para o outro lado. Direito das costas do trabalho sobre o direito da frente. Sobrepõe sobre o direito do zíper. Deixa bem alinhado os dois tecidos aqui, as duas partes, a parte da frente e a traseira. Alfineto. Agora eu pego o forro e coloco direito sobre direito. Antes de ir para a máquina, eu sempre gosto de verificar se eu coloquei o tecido do lado certo. Então você pode tombar, você vai ver direito do forro e tombando para o outro lado, direito das partes externas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está na correria e essa ordem da colocação do tecido pode causar uma certa confusão. Então, antes de terminar, vai, olha, vê se está tudo certinho, volta para o lado que a gente alfinetou e vamos passar o zíper, a costura, da mesma maneira que a gente passou a primeira vez. Retrocesso no começo e no final, a mesma medida de pé de máquina para ficar próximo, mas não tão próximo ao dente do zíper, e a gente vai finalizar dessa maneira. Terminei a costura do zíper desse lado, tomo o tecido para o lado correto, vai ao ferro, assenta bem e pelo lado do direito passa a costura rebatida. Terminei a colocação do zíper dos dois lados, agora a gente vai jogar direito com direito. Lembre-se de deixar o zíper aberto, deixa ele aqui mais para metade, um pouquinho mais que a metade. Acerta então os tecidos do lado externo, direito com direito, alfineta.
Ajeita bem o zíper. Na parte de baixo do forro eu vou deixar uma abertura, mas na parte central de 7 centímetros. Faz a marcação para ficar mais fácil, assim você vê onde você começa e onde você vai terminar. Lembrando de dar retrocesso no começo e no final. Vem fazendo a costura bem devagar nas partes curvas para não ficar torto. A medida de pé de máquina sempre, então vem vindo devagarzinho na parte curva. E na parte onde tem o zíper, passa devagar também, porque tem algumas máquinas que vão sentir, porque ela vem vindo na parte só tecido com tecido. Na hora que ela chega no zíper, vai levantar um pouco, porque tem a manta. Então tem algumas máquinas que podem sentir, então vem vindo devagar nessa parte. Vou lá para a máquina e já volto. Voltei da máquina, terminei a costura. Agora você pega aquela tesourinha mais velha para cortar o excesso do zíper. Com a tesoura do arremate, você vai fazer os piques nas partes curvas, tanto da externa quanto da parte do forro, tomando cuidado para não pegar a costura. Fiz os piques, agora pela abertura do forro vou virar a necessaire para o lado correto. Com a ajuda do haste, vai acertando o tecido para colocar tudo bem certinho. Virei a peça para o lado correto, tá tudo certinho. Aí é só você fechar a abertura com ponto invisível ou passar a máquina com a linha da mesma cor do forro. Agora eu vou fazer um charminho aqui para colocar no cursor do zíper, que esse cursor, ele tem uma abertura aqui bem grande, então dá para você colocar vários detalhes nele. Eu vou pegar o tecido principal, você vai cortar uma tirinha de 4 por 16, vinca ela ao meio uma vez, traz a ponta para esse vinco do meio e a outra também. E aqui as pontinhas você pode virar para dentro também para ficar um bom acabamento. Eu vou lá pro ferro, deixar bem certinho e depois eu vou para a máquina para fechar essa tirinha. Voltei do ferro, a tirinha vai ficar desse jeito. Agora a gente vai para a máquina fechar essa abertura. Então fica fácil, é só você passar a tirinha, dá para dobrar ela e passar e dar um nozinho. Aí fica um charminho. Você não precisa correr atrás se não quiser, né, de um cursor todo elaborado, já vai ficar bem charmosa a sua necessaire com esse detalhe. E você pode colocar outros adereços, na lateral colocar uma tirinha, fitinha, argolinha para poder colocar uma alça, enfeitar com cianinha, com renjinha, pôr uma florzinha, aí vai de acordo com o material que você tem em casa e da sua criatividade, que isso é muito importante. Eu acho que é um trabalho bem fácil, como eu disse no começo, ele vai ajudar você a olhar o tecido de uma outra maneira. Aqui a gente tem a estampa principal, que é da coleção da Libélula, e aí a gente está trabalhando com as cores que tem nela. Então isso é muito importante para quem está começando, vai ajudar bastante fazer as combinações. Quando não se tem, no caso dessa aqui é uma coleção, então eu consegui utilizar os tecidos da coleção. Mas caso você não tenha, busque estampas que você tem em casa, poás, texturas, lisos. E aqui é só uma sugestão, você pode trabalhar com as tirinhas todas coloridas e colocar um tecido de base liso em cima. Aí você pode inverter. E se você gostou? Se você gostou, chegou até aqui,
Aproveita para se inscrever no canal se não for inscrito, deixe o seu comentário, compartilha, deixe sua joinha também. E se você já é inscrito, para a gente é muito importante ler o seu comentário, o seu joinha e o seu compartilhamento também. E se você gostou ainda mais, aproveita para se tornar membro do nosso canal, para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, para a gente poder fazer mais conteúdos para vocês. E se você quiser ver outro papo, O outro papo tá aqui, e o blooper. aqui, E se você quiser se inscrever aqui, e comprar esses tecidos lindos aqui. na minha cabeça. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, gente!